vamos falar do Bahia, vamos falar do jogo de amanhã. Antes, claro, da gente falar do nosso querido Zé Carlos, da história dele em 88, né? Sim. Mas eu acho justo, porque o Bahia jogou na última terça e a gente falou muito bem sobre a questão da altitude. E o Jean Lucas, na zona mista, né? Ele falou que não sentiu tanto, ele sentiu o jogo um pouco mais rápido. Sim. Certo? Mas que não sentiu tanto essa questão do oxigênio, da altitude e tal. O que é que você acha que foi, irmão? Foi uma preparação do Bahia ou realmente os jogadores... Você, como estava lá, você sentiu isso também? Cara, vamos lá. Eu até comentei isso em algumas oportunidades, em algumas lives, comentei com alguns amigos em roda de resenha, assim. Você sente, né, evidentemente, o ar rarefeito, você sente a falta de ar, você sente um pouco de tontura, principalmente quando você chega em El Alto, porque o aeroporto fica mais alto ainda, fica 4.100 metros, né? Então são 500 metros a mais aí do que La Paz. Então é normal que você pise e sinta um pouco de tontura e tudo mais. Só que quando você desce e vai para La Paz, né, o impacto não é tão grande logo de cara. Eu lembro que quando eu cheguei 11h30 da noite, eu dormi tranquilo. Deitei, dormi, saí para comer ainda ali na rua. Na hora você sente um pouco da falta de ar, mas isso é normal, até quem mora lá sente. Quando você sobe ali uma ladeirinha, sobe um degrau ali, você sente um pouco da falta de ar. Mas no jogo, eu acompanhei o jogo 2 dias depois de ter chegado no La Paz, né? Porque a gente ficou fazendo a cobertura lá por 2 dias, teve o jogo, ficamos mais 2 dias. No jogo em si, eu percebi que um ou outro jogador sentia um pouco da questão da falta de ar. Percebi que Pulga, num pique que ele deu no começo, uma hora ele para, eu até filmo isso ali, não deu pra botar no vlog por conta de determinações da Conmebol, mas eu filmo o Pulga, e Pulga ele para um momento e não dá o arranque que ele tá habituado a dar, não busca o jogo associativo que ele busca toda hora, de tocar e passar. Eu percebi que Everton Ribeiro sentiu um pouco, e Canu, tem uma hora que Canu dá uma cambalhada assim até, bate uma tontura nele. Mas, de maneira geral, para o desenvolvimento do jogo, eu não percebi tanto essa questão da falta de ar atingir os caras. Mas a questão da velocidade da bola é bizarro. E não é que a bola fica rápida, é que a bola fica leve. E aí não há resistência. Tem um lance de Caio logo no começo que ele nunca erra na Fonte Nova. Que ele pega a bola, fatia, joga pro lado esquerdo, pro lateral e vamos pro jogo. Nesse jogo ele foi fazer isso, a bola quase parou na arquibancada. Depois teve um lance de Caio também, que ele chutou de fora da área, usando de maneira favorável a ar rarefeito, e pegou uma velocidade que não parecia lá no estádio que ia pegar, não sei nem explicar direito, mas quando eu vi a bola saindo assim, não parecia que a bola ia num ângulo ali, a bola quase foi gol, né, foi meio despretensioso ali pra mim, mas eu acho que o que mais pega é essa questão da velocidade da bola, né, o cara erra o domínio, quando ele vai bater na bola, ele acha que a bola vai amortecer, mas ela acelera, ela sai um pouco, né, e eles ainda buscam alternativas para poder intensificar os problemas, que é molhar muito o gramado antes do jogo. Bola corre muito. Né, eu vi isso e me chamou a atenção. Tem uma faixa lá escrita assim: altitude não mata. Né, que os caras colocam no estádio, e tem vários outros dizeres assim, falando sobre essa questão da altitude. Mas o que mais me chamou a atenção foi isso. E aí, quando os jogadores começaram a se habituar ao jogo, parece que as coisas foram fluindo melhor. Né? O resultado poderia até ser melhor, o Bahia construiu bastante. Mas é estranho, velho. Acompanhar de lá, assim, é muito estranho. Essa questão de como a bola vem, né? Muitas vezes o cara não acredita que ele vai chegar, e aí a bola vem até ele, assim, enfim, há muito essa dúvida. E eu acho que jogar com essa incerteza, com insegurança, é o pior sentimento. Fisicamente é diferente, mas parece um pouco como se fosse sem gravidade. Você fica leve, fica flutuando. Só que rápido. Muito rápido. Teve um lance, inclusive, uma cabeçada, eu acho, no primeiro tempo, que ela quica no chão. Que a bola passa dele assim? Não, que ele pega. É uma sim. Mas ela quica no chão, gramado molhado, você vê que ela ganha uma velocidade maior, e com esse negócio do ar rarefeito, parece bug de videogame, né? Bug. Total. Coisa meio rápida, assim. Sim. Demais. E o primeiro lance de Marcos é uma bola que quica, e a bola quase passa dele assim, porque ele não esperava que ela fosse tão alta. Aí ele consegue pegar e sai pro jogo. Nosso querido VGA, ele tá viajando. Cadê ele? Ele não tá aqui hoje, inclusive um salve para Pastorzinho aí do Tricolor On também, que tá aí atrás. Bruno Queiroz, Pastorzinho. Bruno Queiroz, nosso querido Pastorzinho. VGA falou o seguinte, que os gandulas ficam molhando tem isso também. a bola, uma piscininha que fica... Teve um gandula expulso, né, nesse jogo aí. Não sei se apareceu na transmissão, mas teve um gandula expulso. Eu queria fazer uma pergunta... A transmissão travou, né? Teve isso também. Foi, da Paramount. Enfim. Foi terrível. Eu fiquei com raiva, imagina vocês. Me lasquei, paguei, assinei. Assisti o jogo também. Assisti o jogo com meu parceiro, amigo, querido, Thiago Mastroianni. E foi na hora do gol, né? Foi? Na hora do gol. Eu postei o lance do gol na hora,
Depois eu tirei por conta de determinações. Mas eu postei, bateu 10 mil likes do nada. Porque ninguém tinha visto o gol. Ninguém tinha visto o gol. E aí, depois de um certo momento, travou de novo. Sim, doideira. Sei lá, Ficou segundo muito tempo, ficou por aí. 5 minutos ou mais. Ô Zé, o Bahia foi à Bolívia e logo no início do jogo teve um expulso, mas conseguiu um empate, né? Eu queria saber se o saldo disso tudo foi positivo, foi negativo. O que é que você achou desse jogo também? Eu sempre falo assim, a dificuldade ela sempre vai acontecer em todos os jogos, seja campeonato baiano, se tratando de Libertadores, a coisa toda da nossa vida, eu sempre pensei assim e sempre ter muito êxito em tudo que eu fazia, porque eu estava sempre preparado para essa dificuldade, eu me preparava para a dificuldade. Então, quando ela vinha, ficava fácil porque eu estava preparado. É como um menino que vai fazer uma prova, ele não estuda, ele, na hora que lê, ele não vai conseguir responder, ele vai ficar perdido. Então, mas se ele estuda, se ele se prepara, ele vai chegar lá, vai ler e pelo menos vai ter noção do que ele estudou e dar a resposta correta. E eu sempre falei, eu tive no programa de Ju, antes do jogo, e eu perguntei para ela assim, minha cá, Ju, qual é a maior dificuldade desse jogo? Ela falou, altitude. Eu falei, o Bahia precisa ter atitude. É simples, ter atitude. Então é o que eu sempre falo, o que eu sempre cobro do Bahia, independente do jogador que esteja jogando ou do projeto que esteja em si, a gente tem que ter essa entrega, essa disposição. E falo, se o Bahia fizer isso, pode até perder, porque são Futebol. 3 resultados. Agora tem formas de você empatar, de você perder Sim. e de você vencer. E não é aceitável às vezes que o Bahia perdeu da forma que perdeu. Isso aí eu cobro sempre, isso aí eu não cobro como jogador que fui do Bahia, eu cobro como torcedor. Eu vivi isso a minha vida toda, e cresci e fui jogar no Bahia com essa visão. Então a responsabilidade minha é muito grande em informar e passar isso para os atuais jogadores, para quem esteja dentro do Bahia. Eu sou o DNA do Bahia e tenho responsabilidade de continuar. Às vezes as pessoas fazem comentário para mim, Zé Carlos, esse tempo passou. Não passou. Eu sou obrigado a mostrar para ele o que é o Bahia. E o Bahia é isso que foi lá nesse jogo passado. Perfeito. Perfeito. Eu acho que foi a análise perfeita, né? Eu perguntei justamente se o saldo foi bom, mas é justamente o que ele falou. O empate pode não ter sido o melhor Sim. dos resultados, mas o desempenho do Bahia dentro de campo foi agradável, né? Eu acho que a torcida não tem o que reclamar, porque o time tentou do início ao fim, né? E se tiver esse espírito que ele falou aí amanhã, Atropela. atropela. 3-0. Não é jogo, não é, a gente sabe que não vai ser um jogo fácil, a gente tá falando de uma Libertadores. Sim. Mas se for com esse espírito, Com a qualidade que tem. e eu sempre falo, a torcida tá daquele jeito que a gente sabe que fica, né? Às vezes eu comento assim, que acaba o jogo, os caras começam a falar, chamando o torcedor do Bahia. Não precisa. Realmente, não precisa chamar o torcedor do Bahia. O grande exemplo foi a ida para O aeroporto. viagem, pô, né? E eu não vivi essa emoção. No outro dia eu falei na televisão, é uma coisa que mexe muito comigo até hoje, não me arrependo de parar de jogar. Mas esse calor, aquela coisa que a torcida transmite antes do jogo, às vezes eu fico lá na ponte olhando a chegada do Bahia. Rapaz, se eu jogasse nessa época aí, meu irmão, e olha Fazia que era triplo de naquela, gols. e olha que era naquela Ponte Nova que a lama batia no quase no Camisa joelho, pesada, Não, chovia camisa, o descia. meião amarrava Arriava. com um cordãozinho, ele descia, cobria a chuteira. Se chovesse o meu. Então, assim, a minha cobrança é justamente isso desses jogadores, do City, de quem tiver aí. Não precisa beijar escudo do Bahia, não precisa ser nada. Precisa ter essa entrega que eles tiveram no último jogo. Eles já sabem disso. Quando eles não fazem isso, a gente tem dificuldade. Foi um jogo difícil, né? Porque o Bahia, até pro próprio The Strongest, né? Que teve um expulso no início do jogo. Quando aconteceu isso, Barbaça? Veio Cara, quem na sua cabeça? primeiro- Você que tava lá. Pô, eu sou um cara muito tranquilo, né? Assim, de boa mesmo. Centrado, aconteceu ali. Pra mim, expulsão não resolve jogo. Você não se Eu- emocionou. Eu já vi o Bahia A gente jogar teve mais um vezes. exemplo do Botafogo e do Atlético recente. E assim, se eu fizer um recorte na minha vida, eu vi mais vezes o Bahia render abaixo com um a mais do que com 11 contra 11. Se eu fizer esse recorte, tranquilamente vai ser mais jogos que o Bahia rendeu abaixo com um a mais, porque
sei lá, acomoda, enfim, as coisas não Ansiedade. desenvolvem. E eu falo dessa nova geração, né? Eu sou da década de 90, então de 2000 pra cá, em muitas oportunidades o Bahia com um a mais não conseguiu fazer valer. E a gente vê em vários casos no futebol, como esse do Atlético Mineiro contra o Botafogo, que o fato de você estar com um a mais não quer dizer muita coisa. Mas Vitor mesmo, que tava ficou muito entusiasmado, e a galera ao redor também ficou entusiasmada, e não há nenhum tipo de problema em estar entusiasmado, porque, porra, tem um adversário a mais, que é a tal da altitude. E a gente já percebia, pelos nossos efeitos, que pelo que a gente estava sentindo, pelo tal do Sorote, que essa altitude ia interferir em campo. E aí eles perdem um jogador, e um bom jogador, o Sino, Garcês, nosso querido amigo do Sudaca Brasil, falou muito sobre o Sino, que é um cara que chuta de média a longa distância, é um jogador perigoso e tudo mais. Então, quando eu vi ele sair, eu fiquei comedido na minha, mas no fundo lá, ele bate um conforto, né? Então, eu acredito, eu sei que é leviano afirmar isso, porque a gente tá trabalhando com algo que não é factível, mas eu acredito que o jogo ia ser muito mais difícil pro Bahia, se o Bahia, talvez o resultado fosse o mesmo, mas o Bahia não ia exercer tanto controle do jogo como exerceu, porque o Bahia mandou no primeiro tempo, né? Sim. Se tivesse 11 contra 11, né? Mas enfim, é irresponsabilidade do atleta deles. Na hora lá, de onde estava a torcida visitante e de onde estava a cabine de imprensa também, não ficou tão nítido para mim que ele tinha entrado daquela forma. Depois que eu vi, foi absolutamente criminoso, né? E que bom, né? Que bom, porque o Bahia conseguiu desenvolver o seu jogo da melhor maneira. Mas independente disso, foi o que o Zé falou, tinha que ir com atitude para lá. Eu acho que o que o Bahia mais demonstrou em La Paz foi muita atitude. Seja bem-vindo para mais um corte do Zona Mista. Eu estou aqui direto da APV, parceiraço do Zona Mista, para poder trazer um recado importante para você. Só clicar no link da descrição que você tem 15% de desconto na taxa de adesão. APV desde 2006, protegendo seu veículo. Confira o corte.